Ok, turma? Nós estamos em 4, 8, 12, 16, 17 de 31. Tem um pouco mais de 50% da turma. Então, nós vamos começar. Nós vamos fazer uma explicação de mais ou menos 10 minutos, 15 minutos no máximo. Aí eu fecho a aula e vocês vão construir o que eu vou pedir. E aí a gente vai retornar 22h10. Então, vocês vão ter uns 50 minutos para construir o exercício. É tempo suficiente para construir essa parte. Por quê? Depois que vocês construírem essa parte, e com a aula que vem e a outra aula, que é efetivamente a parte de receitas e custos, aí vocês vão construir a segunda parte do trabalho, juntando na primeira parte do trabalho que a gente fez valendo pontos para a TD1. Esse vai valer pontos para a TD2. Vamos lá, vou dividir aqui com vocês. E aí vocês vão fazendo as perguntas, tá? Estão vendo aí a apresentação? Gostaria que alguém falasse aí comigo. Estou vendo, professor. Sim, prof. Legal, Ana. Obrigado. Estou colocando ele aqui no modo de apresentação, tá? Vamos, turma. Vai. Veio. Então, vamos lá. O exercício é esse aqui. Pode ser que eu tenha incluído alguma fotografia ou slide a mais daquele que está lá, viu, Ana? Mas eu vou colocar ele hoje ainda. Mas o que nós vamos construir aqui? Ó? Nós vamos fazer um exercício de fixação, e esse exercício de fixação vai ser composto por um fluxograma das operações do terminal escolhido pelo grupo. Ok? Então, vamos revisitar o terminal que a gente escolheu e nós vamos fazer o que está sendo pedido aqui. Esse fluxograma abaixo, já eu explico para vocês, tá? Nós vamos, primeira coisa... Então, deixa eu fazer um negócio aqui, turma. Deixa eu fazer um negócio aqui, na transição dele aqui, para que fique mais fácil de eu falar. Então, vamos lá. Animações. Esse aqui aparecer depois do outro. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar quais são os equipamentos que operam em cada uma das etapas. Quais são as etapas? Quais são as etapas do nosso terminal? Então, vamos pensar que eu tenho a etapa de recebimento do produto na portaria, eu tenho a etapa de movimentação do produto na parte interna ou no armazém descoberto ou coberto, eu tenho o tempo de armazenagem desse produto, depois eu tenho a movimentação desse produto para o navio e a carga para o navio. E na saída eu tenho a chegada do navio, a descarga desse produto do navio, a movimentação temporária, a armazenagem temporária e a saída do meu terminal. Então, nós vamos identificar do terminal de vocês. Então, o grupo de vocês tem que se reunir nesses 50 minutos, 1 hora, identificar quais são os equipamentos que operam em cada uma dessas etapas. Ida e vinda, tá? Ida e vinda. É lógico, quando você colocar na ida, ele vai servir para a vinda também, tá? Qual é a profissão em cada etapa? Então, diante daquele quadro de profissões que a gente viu nas aulas passadas e que alguns grupos expuseram, ou algumas pessoas expuseram, qual era a importância daquela profissão, vocês vão colocar para cada um desses equipamentos que eu opero a profissão. Então, na portaria, qual é a profissão da portaria? Daquele cara que confere a chegada do container, qual é a profissão? Daquele cara que está no transtainer, qual é a profissão? Daquele cara que está na empilhadeira, de pequeno ou de médio porte, qual é a profissão? É assim que eu quero. Quais são os processos? Agora eu vou transformar essas etapas em processos que podem gerar receita para o meu terminal portuário. E quais são os processos que podem gerar custos para o meu terminal portuário? Lembrando que os custos, eu tenho aqueles custos que eu considero como custos fixos e eu tenho aqueles custos que são considerados como os variáveis. Custo fixo é aquele em que eu tenho, mesmo que o meu terminal não opere. Certo? E custo variável é tudo aquilo que eu tenho que gastar a mais quando o meu terminal começa a operar.
Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu gostei desse fluxograma. Isso aqui é um fluxograma de processo. E eu achei ele razoavelmente parecido com o que a gente está fazendo. Agora, isso aqui é uma ideia para vocês de construção. Você pode construir da forma que você achar melhor. Então, eu tenho a doca de descarga e carga, tá? Então, eu tenho o recebimento. Isso aqui, ó, recebimento, eu recebo o produto. Eu fraciono a carga ou eu armazeno a carga, dependendo da minha situação. Então, isso aqui serve para ajudar vocês a construir função do terminal de vocês. Aí depois eu posso ter aqui, né, depois do recebimento, armazenamento e fracionamento. Aí eu venho aqui, depois do fracionamento, eu venho para o armazém intermediário, tá? Que pode ser a céu aberto ou fechado. Eu tenho manipulação do produto, o produto acabado, se for o caso de eu ter que colocar uma embalagem especial, ou é preparação dos pedidos depois do armazém intermediário. Eu tenho aqui um armazém de reserva, se for o caso, né? Se eu precisar também para esse armazém intermediário, e ele também pode alimentar minha preparação de pedidos. Depois eu tenho o controle de qualidade ou embalagem para aquele produto que eu tenho que manipular. Depois eu consolido e faço uma expedição. Isso aqui, olha, turma, são os processos dentro de um terminal. E eu quero que vocês avaliem o terminal de vocês e vão descrevendo o processo do terminal de vocês. Ok? É essa a ideia. Tem mais gráficos aqui também, turma. Então, vamos lá. Então, tem mais aqui, ó. Esse aqui é um terminal. A gente conhece esse terminal muito bem. Então, de novo, um exemplo assim, fora do processo do fluxograma. Então, eu tenho aqui a entrada dos caminhões, portaria principal. Depois eu tenho uma portaria secundária. Depois eu tenho a chegada dele, a posição de cada um dos containers, em função do terminal que vocês escolheram, né? A posição dos containers no armazenamento temporário. Eu tenho alguns containers especiais, frigoríficos principalmente. Eu tenho alguns prédios aqui da empresa que servem para administração, controle. E depois eu tenho a movimentação desses containers para o carregamento. Isso é na exportação ou na movimentação por cabotagem. E eu tenho também na importação, ou seja, a retirada dos containers dos navios, isso aqui para um terminal de container, mas eu posso ter para carga geral, eu posso ter para carga a granel, depende do terminal que vocês escolheram. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer um fluxograma desse processo. Qual é sempre a primeira? É a entrada pela portaria ou a entrada pelo navio. Então, você vai desenhar o primeiro fluxo, que é da portaria principal para o navio, e o segundo fluxo, que é do navio até sair na portaria principal. Continuando, outros exemplos. Eu tenho a entrada de carga de carreta sem carga, por exemplo, eu tenho aqui exemplo de construção de um fluxograma. Ah, professor, mas não tem as caixinhas. Não, não tem, mas é exemplo de um fluxograma de processo. Depois eu tenho descarregar as embarcações, depois eu tenho carregar a embarcação, armazém, retroárea, envio das embarcações. Eu tenho aqui um tipo de fluxograma. Como aqui embaixo eu tenho outro tipo de fluxograma, que é para minério, para carregar vagão. Então, aqui tem exemplo de construção de fluxograma. Tem aqui um outro exemplos de movimentação, que é para o navio, chegada da carga, movimentação da carga, armazém, movimentação por portainer, chegada do navio. Aqui tem um outro modelinho, né? Então tem os armazéns, os containers, a movimentação e a colocação do navio. São só exemplos, turma. Escolham o que vocês acharem mais fácil. E aqui eu tenho a construção de um fluxograma. Então, cada um deles representa uma etapa, representa um processo. Entrada, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui a entrada, então é a portaria, e eu tenho a movimentação do que acontece nessa carga aqui dentro. Isso aqui é só um exemplo. E, por último, eu tenho aqui como se fosse o carregamento do navio. Então, entrada na portaria principal, tenho essa movimentação toda internamente, e aqui eu tenho o carregamento do navio. Ou eu tenho a chegada do navio, né? Então, aqui é o descarga do navio, toda a movimentação interna da carga, isso aqui é só um exemplo, e a saída da carga do terminal. Então, é isso que eu quero que vocês façam um desenho. Desenho da entrada, pela entrada
principal até o navio e depois como se fosse do navio até a saída pela portaria principal. Para que eu possa construir, vamos dizer que eu quero ser um perfeccionista. Ah, professor, eu gostaria de saber quais são os símbolos da construção do fluxograma. Quais são esses símbolos? Então, aqui, ó, o símbolo. Quando eu desenho dessa forma, é um documento. Quando eu desenho dessa forma, é um terminal. É o início ou o final do meu fluxo. Quando eu tenho um retângulo desse tamanho, é uma operação. Quando eu tenho esse losango, é uma decisão. O triângulo é o arquivo. Esse outro símbolo doido aqui é o conector de página, conector de rotina, executante ou responsável, conferência, material. Nós não vamos usar tudo isso, eu só estou jogando para vocês, para quem quiser desenhar com mais perfeição. Uma coisa que eu vou falar para vocês, aquele desenho que for o mais próximo da realidade possível e tiver dentro da condição de ser apresentado, vai ser usado nas minhas próximas aulas, tá? Nos meus semestres posteriores, para que eu dê como exemplo para vocês de como construir um fluxograma de processo num terminal portuário. Aí esse aqui é um pouquinho mais difícil, mais complicado, não está bem parecido com aquilo, mas é um exemplo. Então, eu tenho o gate-in, portão de entrada, eu tenho a vistoria, eu tenho o controle, ele colocou aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa, colocou as etapas principais aqui, né? Então, ele coloca se o container está variado, coloca aqui a terceira etapa, ele vai colocando de uma forma, assim, que tenha que ter uma pessoa que conheça um pouco mais para entender esse processo. Mas é um outro exemplo de construção. Para que a gente chegue depois que a gente construir o processo, a gente vai colocar neles, então, quem são os equipamentos, quem são as profissões e quais são os processos que são geradores de receita e os processos que são geradores de custo. Aí, depois, nas próximas aulas, a gente vai começar a pensar nisso aqui, tá? Na próxima aula, já na quinta-feira. Quais são os custos fixos do meu terminal? Quais são os custos totais do meu terminal? Ou seja, o meu custo fixo mais os meus custos variáveis. Quais são as receitas do meu terminal? Isso aqui, esse vetor é chamado de valor, e esse vetor é chamada de quantidade produzida e vendida. No nosso caso, vai ser do nosso serviço produzido e oferecido. E a gente vai chegar num conceito que é esse aqui, ó, turma. Para que a minha empresa não tenha prejuízo, eu tenho que ter uma quantidade de serviço ofertado. Essa é a quantidade de serviço ofertado mínima necessária para que eu chegue no meu ponto de equilíbrio e não tenha prejuízo, ou seja, eu consiga pagar todos os meus custos fixos e os meus custos variáveis. Só que como a gente é uma empresa que quer estar no mercado, que quer ser competitiva, a gente vai ter que vender de tal forma que a gente ainda continue a cobrir esses custos e gere lucro. É isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Alguma pergunta? Sem perguntas, professor. Tá tranquilo? Tá entendido? Eu vou atualizar rapidinho essa apresentação lá no Moodle e vou passar aí também no Zap, tá? Isso é para vocês usarem como modelo, ok? Como modelo. Vocês vão ter que fixar na empresa de vocês e construir os desenhos conforme a empresa de vocês, tá? Então, cada empresa tem lá um macro fluxo de processo. Eu vou estar aqui ajudando vocês, tá? Vou estar ajudando vocês a fazer essa construção. Vou estar no Zap para quem perguntar. E a gente vai voltar às 22h15, ou seja, vamos ter 50 minutos para cada grupo construir. E das 22h15 até terminar, cada grupo vai apresentar o seu fluxograma. Qual é o processo?
qual é o equipamento usado, qual é a função que está ali dentro, quais são os custos e quais são as possíveis receitas. Entendido? Professor, pode fazer sozinha? Pode, de novo, acho que você, quando entrou, eu já tinha falado. Vocês, a ideia é que continuem no mesmo grupo. Se não for possível, faça sozinha, mas de preferência com o mesmo terminal do grupo. Ok? Tá bom. Professor. Só uma coisa. Oi, prof, desculpa o horário. Peraí. Quem falou primeiro? Acho que foi a Marcela. Eu só vou fazer uma pergunta. Oi. Isso a gente vai começar hoje ou é só para as próximas aulas Não, mesmo? isso é para começar hoje e apresentar hoje. É o fluxo Ai, não acredito. 50 minutos é o tempo suficiente pelo que você já conhece do terminal, Marcela. Tudo Ai, aquilo tá que a bom, gente já professor. viu, você só vai colocar no papel, você já sabe a profissão que tem lá dentro. Nós já vimos todos os processos. É só colocar no papel. Você vai fazer isso em 20 minutos, no máximo. Sozinha, você vai fazer em 20 minutos. Se vocês dividirem em grupos, vocês fazem até em menos tempo. Prof, Ana, pode fazer PowerPoint? pode sim, pode fazer em PowerPoint, pode fazer da melhor forma que você quiser. Lembra que eu falei, quem quiser ser perfeccionista e usar os símbolos do fluxograma, pode colocar. E aquele desenho que for o melhor, eu vou usar nas aulas. Letícia. Tá bom, boa noite. Boa noite, Letícia. Pois não. Desculpa entrar essa hora, eu entrei atrasada. O que é para fazer? Então, pessoal, eu falo só para a Letícia. Os outros podem sair, né? Podem sair e ir fazendo exercício. Letícia, nós vamos fazer um exercício. Só que antes de falar para você, eu vou postar no grupo qual é o exercício. Então, aguarda um pouquinho, tá? Tá bom. Professor, Oi. só uma pergunta. Opa! Isso daí pode optar também por fazer só a prova ou isso tem que fazer? Não, é bom fazer, né? É um exercício. Se você não fizer a prova, eu não vou dar 2,5 para a prova enquanto vou dar 1,5 para os outros. Aí é ruim, né? Vai valer 1,5 a tua prova e não vai ter exercício. Caramba, nós estamos em aula, nós estamos fazendo o exercício. Não, então, tá bom, professor, vou fazer. Ah, tá. Poxa, você me deixou chateado, hein? Olha, tá aí o exercício. Não tem problema, tá? Brincadeira. Tá aí o exercício que eu acabei de fazer agora e mostrar, tá? Então, se vocês quiserem seguir, daqui a pouco eu posto no Moodle depois que eu explicar para a Letícia. Vocês podem baixar esse aqui. Vocês conseguem baixar aí pelo PowerPoint no Zap? E quando vocês não respondem, eu fico sem saber se vocês conseguem. Eu consegui abrir normal, prof. Tá, então vamos lá, Letícia. Eu vou colocar aqui, vou dividir com vocês aqui o exercício, tá? Bom. Então, o que nós vamos fazer? Com base em tudo aquilo que a gente construiu, Letícia, em todos os exercícios, em todo o conteúdo que a gente viu, a gente vai construir um exercício e dentro desse exercício a gente vai colocar assim, um fluxograma do processo do terminal de vocês. Então, do grupo da Letícia que escolheu o terminal BTP, por exemplo. Aí você vai colocar os processos do teu terminal. Quais são os processos? A entrada, a conferência de material, a checagem, né? Armazenamento temporário, a movimentação interna, a saída para o navio, por exemplo. E você vai identificar quais são os equipamentos que operam em cada uma dessas etapas. Qual a profissão em cada uma dessas etapas, com base nas profissões que a gente viu na semana passada. E vocês vão colocar quais são os processos, na visão de vocês e daquilo que a gente construiu, que podem gerar receita para o terminal de vocês. Ou seja, é como se eu estivesse vendendo o meu serviço. E é aquilo que vai pagar os meus custos. Então, quais são os processos que geram receita e quais são os processos que geram custo fixo e variável dentro do terminal. E aí tem um modelinho aqui que eu coloquei, que eu achei esse aqui mais bonitinho, que são os quadrinhos, cada processo e uma setinha levando para o próximo quadrinho. Mas tem outros exemplos, por exemplo, aqui, ó,
Tem outros exemplos, isso são tudo fluxograma. Esse aqui é o fluxograma normal de processo, tá? E dentro da caixinha você preenche cada uma das etapas daquilo que acontece no seu terminal. Então, a entrada, por exemplo, a portaria principal, toda a movimentação da carga aqui dentro e aqui a saída para o navio. E aqui você vai colocar, por exemplo, nessa primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa, você vai colocar. Na primeira etapa eu consigo gerar esta receita disso, disso, disso. Mas eu gero o custo disso, disso, disso. Ok? Aqui nesse outro slide são os símbolos de cada símbolo e o significado de cada item no fluxograma. Aqui está bem simplesinho, né? Um fluxograma somente com um retângulozinho, mas o fluxograma normal é cheio de símbolo. Eu vou exigir o fluxograma normal? Lógico que não. Mas eu vou pedir pelo menos que seja um fluxograma deste nível aqui. Ok? Ok, professor, legal, entendi. Beleza? Estamos lá no Zap, Beleza. tá? Vou lá no Zap e voltamos às 21h15, ok? Desculpa, 22h15. Tá bom, professor. Muito obrigada, viu? De nada, de nada. Alguém que está aqui na sala tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Então, eu estou fechando aqui, tá, pessoal? Já vai cair, estou fechando, estou lá no Zap. E aí, às 22h15, eu abro a sala novamente. Professor, Oi. só uma perguntinha. Opa, pois não? O meu e da Thalita, é sobre a Deikimar. Ok. Aí, por exemplo, ela não recebe navio, certo? Aí a gente inventaria essa... A Deikimar tem diversos... Lembra, Tainá, que a Deikimar tem diversos terminais. Qual terminal você vai escolher? Então, você vai falar para mim, professor, eu escolhi esse terminal. E ele faz essa movimentação. Mas a Deikimar tem que ter uma ligação com o terminal aquaviário. Então, por exemplo, ele é um terminal intermediário que manda o produto para um outro terminal aquaviário. Certo. Certo? Entendi. Então, eu teria que fazer essa ligação, fazer um fluxograma disso. Isso. Pelo menos na saída dele, desse ligar terminal... com a aquaviária. Ligar com a aquaviária, exatamente. Tá bom, então. Tá bom, obrigada. De nada. Estou fechando aqui, tá, pessoal? Para quem está aqui comigo, estou fechando, ok?